Olá, gente, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais um episódio do podcast Agitaí e hoje a gente fala de um tema muito sério que é o câncer de mama. Começando agora o Outubro Rosa, né? Que esse tema fica bastante em alta. Para isso, a gente vai conversar com a doutora Daniela Salvaia, que é da ONG Mais Vida. Muito obrigado pela presença, doutora. Imagina, um prazer. Bom, vamos começar. Queria que falasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você veio para essa área, veio tratar do câncer de mama, tratar das mulheres. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Nossa, é bem interessante, parece até piegas, mas a realidade é que foi essa área que me escolheu, e é bem assim mesmo. É, eu morava numa região aqui de Itu, um pouco afastada da cidade, e bateu na minha porta uma pessoa dizendo se eu era fisioterapeuta. Eu disse sim, sou. Então a minha mãe precisa dos seus cuidados. E nesse momento eu falei: "Ah, o que será, né, que sua mãe tem?", porque na época eu não trabalhava na área, eu trabalhava com estética, quer dizer, uma área nada a ver com oncologia, assim, né. Aí ela falou: "Ah, minha mãe tá com câncer, tá acamada, ela precisa de ajuda para voltar a andar". E de primeiro momento, assim, eu fiquei um pouco assustada, porque é uma área que eu não tinha conhecimento científico, técnico, não tive ninguém da minha família com esse diagnóstico, então assim, eu não sabia nada sobre oncologia. E, assim, de supetão eu fiquei um pouco assustada, mas mantive o disfarce, né, e falei: "Olha, então vamos fazer o seguinte, veja com a médica dela quando eu posso começar, me dá um relatório, né", porque eu fiquei bem assustada, assim. Ela falou: "Eu sou médica, eu te autorizo a cuidar da minha mãe". Eu falei: "Bom, não vai ter jeito". Aí naquela semana, que se estendeu, eu estudei, eu fiz um curso online, mas estou falando coisas para você de mais de 15 anos atrás, um curso online e fui atender essa paciente com todo o meu amor e foi aí, foi assim que eu comecei. Ela foi a minha primeira paciente. E depois eu vi que eu estava gostando da área, fui atendendo. E aqui mesmo na ONG, há 15 anos atrás, eu me disponibilizei a fazer um trabalho voluntário para atender mulheres com câncer de mama. E a ONG abriu a porta e falou: pode vir, né? E eu comecei, fiquei 4, 5 meses como voluntária e gostaram muito do meu trabalho e falaram: olha, você quer permanecer aqui, se dedicar a todos os tipos de câncer? Aí eu falei: ah, eu aceito. E aí, a partir daí, eu fui contratada pela ONG. Estou até agora aí nessa jornada da Muito bacana, oncologia. né? O pessoal fala muito que tem essa coisa do chamado mesmo, de cuidar de pessoas é uma coisa de um chamado, de um dom, de sentir isso, né? É. Você precisa ter. Agora, me fala um pouco como é que você, essa atuação aqui na ONG, né? Como você desenvolve o trabalho com as mulheres, como é que é isso? Aqui a ONG ela funciona, ela atende qualquer tipo de pacientes com diagnóstico oncológico a partir dos 18 anos, né. Então faz um cadastro aqui com a nossa assistente social, ela direciona esse paciente para todas as profissionais, nós temos uma equipe multiprofissional atendendo esse paciente, tem nutricionista, fonoaudióloga, tem acupunturista como voluntária, tem reflexologia como voluntária, isso não em todas as unidades, né, que nós somos 4 unidades, mas a gente tem essa rede, tem psicóloga que ampara esse paciente, né, ampara não só ele como toda a família, porque esse diagnóstico, infelizmente, quando chega até alguém, estremece um pouco a estrutura familiar, né. Então, a assistente social faz esse cadastro e ele passa a ser o nosso assistido aqui da ONG. E aí a gente dá toda essa estrutura. Então ele passa por todos os profissionais e a gente vai analisando a demanda daquele tipo de câncer e o que a fisioterapia pode ajudar, o que a psicologia pode ajudar, e assim vai indo. E a gente dá todo esse tratamento gratuito para esses pacientes. Isso é muito bacana, né? A gente vai falar mais da entidade aqui. Mas vamos falar um pouquinho agora do Outubro Rosa, para a gente entender a importância do Outubro Rosa no país. Queria que você falasse para a gente, basicamente, como é que a gente caracteriza o câncer de mama. Câncer, quando a gente fala em câncer, a gente está falando em um grupo de muitas doenças, né? Então, assim, inclusive o câncer de mama. Não existe um tipo de câncer de mama, existem muitos tipos de câncer de mama. O que que é um câncer? Um câncer, ele é uma célula, nosso corpo, para a gente entender, nosso corpo ele está em constante regeneração celular. Algumas células nascem e crescem, desenvolvem, fazem seu trabalho mais rápido, outras mais lento, mas todo o nosso organismo tem essa biologia celular de nascer, fazer o seu trabalho, morrer.
Enquanto isso, novas células estão ali no nosso organismo crescendo novamente. Como desenvolve o câncer? Por uma série de fatores, a ciência ainda não conseguiu explicar. Existe uma causa definida? Não. É multifatorial. Tá? Fatores externos, que é o que a gente consome na vida, sedentarismo, tabagismo, álcool, poluição, estresse, tudo isso, mais as questões biológicas mesmo, né? Questões hormonais e outras situações. E aí, por algum motivo, o nascer celular nasce com defeito no DNA, um defeito genético dessa célula. E o nosso sistema imunológico não conseguiu detectar que aquela célula não era para estar ali. E ela ganha força, ela vai crescendo, crescendo, se juntando com mais células, né? Porque de uma nasce duas, de duas nasce quatro, quatro nasce outra, e isso forma-se uma massa tumoral, tá? E isso acontece em qualquer região do corpo, inclusive na mama, que dá o câncer de mama. Câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres no mundo, e infelizmente é o câncer que mais mata também, devido até a sua proporcionalidade, é o que mais tem, então também é o que mais mata. E, que nem eu disse, né, existem inúmeros tipos, não existe um tipo só, e sendo assim, existem tratamentos para o câncer de mama diferentes, em fases diferentes desse diagnóstico. Tá? Então, o câncer é esse nascer celular com defeito, por algum motivo o organismo não detectou aquela célula defeituosa, ela ganhou força, cresceu, formou uma massa tumoral ali naquela região, no caso da mama que a gente está conversando aqui. Doutora, você falou um pouco dessa questão de estilo de vida, Sim. sedentarismo, tudo. Isso influencia? Tem mulheres mais propensas a ter o câncer de mama, dependendo do estilo de vida que ela leva, se não se alimenta direito, não faz exercícios, ou geneticamente mesmo tem uma predisposição? Tem mulheres que têm mais proporção a ter a isso? Olha, se a gente for falar genética, porque a gente precisa deixar separado o que é hereditário e o que é genético. Todo câncer é genético. Por quê? Ele afeta o DNA celular, a questão genética da célula. A hereditariedade são raros, tá? É de 5 a 10%. Quando a gente começa a ficar preocupado com uma hereditariedade num câncer de mama, mais precisamente, quando a mãe dessa paciente teve um diagnóstico de câncer mais jovem, tá? Porque meninas hoje, jovens, né, com 20 e poucos anos, na faixa dos 30 e poucos anos, a gente não via tanto há muitos anos atrás. Hoje a gente está vendo mais essa questão jovem, né? Afetar mais. O câncer de mama também tinha assim, uma questão de ser mais com o avançar da idade. O pico ainda é uma idade mais avançada, mas a gente já vê mais casos, né? E aí se faz, sim, principalmente quando a mãe dessa moça jovem que foi detectada teve câncer de mama também. E aí se faz esse teste genético, tá? Para saber dessa hereditariedade, se ela carrega esse gene que desenvolve o câncer. Mas assim, não é o comum, tá? Não é o mais comum. O mais comum são cânceres que acontecem, né? O estilo de vida, o que os estudos mostram? Que se você se alimenta bem, manter um peso, não fumar, não beber, né, fazer atividade física regular, você reduz até em 30% as chances de desenvolver qualquer tipo de câncer. Mas isso não te imuniza de tê-lo. Né? Eu já atendi mulheres fitness, né, que a gente chama, com câncer de mama. Tá? Então, assim, não é uma imunização, mas te coloca um pouquinho abaixo dessa zona de risco de desenvolver a doença. Então, E vale a ter uma pena. vida equilibrada é bom para tudo É bom também, para não só tudo. para isso, né? Acho que é importante sempre lembrar disso, Então, né? 30% vale a pena você reduzir essa chance. Então, vale a pena manter um estilo de vida saudável, com certeza. Agora a gente está no Outubro Rosa, né? Esse mês tão importante que se fala mais sobre isso, tem campanha sobre isso. Eles falassem um pouco da importância, primeiro, do autoexame, né? Acho que um dos pontos principais dessa campanha é falar do autoexame, a mulher se autoexaminar, e que é importante se conhecer, saber antes disso, quanto mais cedo se descobrir, mais chances tem de se curar, né? Com certeza. A gente fala muito agora em autocuidado. A gente deixou um pouco esse termo autoexame, porque quando a gente falava exame, colocava uma crença na cabeça de algumas mulheres que só o fato dela se autoexaminar já excluía a necessidade de ir ao médico, ao ginecologista ou ao mastologista uma vez por ano.
Isso não é uma verdade. Então agora a gente fala, vamos ter o autocuidado mensal, né? Porque isso não invalida a necessidade da mamografia a partir dos 40 anos, todo ano. Ah, é todo ano, que chato, todo ano. Né? Então tem que ir no ginecologista. Mulheres que não têm histórico familiar de câncer de mama e têm menos que 40 anos, os médicos solicitam muitas vezes só ultrassonografia. Tá? Então, assim, o autocuidado tem que ser mensal, é muito importante as mulheres, né, ter esse cuidado. As mulheres que ainda estão na fase da menstruação ovulatória, o importante é fazer depois da menstruação. Acabou o ciclo menstrual, espera aí uns 7 dias e faça, né, essa avaliação da sua mama, porque a mama está menos densa, a gente consegue avaliar melhor do que no período pré-menstrual. Então é muito importante. Então é um momento rápido, né? Não precisa ser todos os dias, obviamente, que seja uma vez no mês. O que é uma vez no mês, né? Então, antes de entrar no banho, vá até o espelho, analise a simetria das mamas, se tá tudo certinho, se o mamilo tá certinho, se não tá nenhuma pele enrugadinha, se não tá com coceira, uma veia saltada, né? Vai pro banho, pega o sabonete que ajuda, faz o autoexame, né? Eu vou falar autoexame, tá bom? O cuidado com as mamas, leva até a região axilar. Muitas mulheres esquecem da axila e é muito importante avaliar a axila. Questão clavicular, faça isso. Dá uma leve apertadinha no mamilo, não é normal sair nenhum tipo de secreção, de líquido, de nada, se você não está amamentando, tá? Então, isso é o autocuidado que a gente tem que fazer. Mas vou repetir, não invalida você ir ao médico ginecologista para que ele solicite todos os exames de rotina uma vez por ano. E aí, nesse autocuidado, né, vamos tentar usar esse autocuidado É, para que as mulheres peguem essa coisa, para não esquecer de ir no médico isso, é sempre. isso aí. Nesse autocuidado, quais são os sintomas que ela pode encontrar ali, principalmente quando ela estiver fazendo esse toque aí? Tá. Primeira coisa, você encontrou um nódulo, achou uma coisinha esquisita ali. Mantenha-se a calma, porque assim, a mulher tem muito cisto na mama, né? Cisto gorduroso, de água. Ainda bem que não é a maioria desses tipos que a gente encontra que é câncer. Mas o que não pode acontecer é encontrar e negligenciar, achar que não é nada, porque isso é mais comum do que você possa imaginar. A mulher encontra, mas não deve ser nada. Mas não deve ser nada. Então, encontrou, achou que aquilo tá esquisito, não estava ali mês passado. Por isso que é importante o autocuidado todo mês. Porque se você avaliar a sua mama todos os meses, naquele mês que você encontrar isso, você vai falar, opa, isso aqui não estava aqui. Já vai um sinal de alerta, né? E aí você precisa agendar uma consulta médica. Tem que, mas não dá, que minha vida ocupa. Para tudo que você está fazendo e vá agendar uma consulta médica, porque a gente só fecha esse diagnóstico com biópsia, tá? Vai fazer a mamografia se for o caso, vai dar lá, olha, suspeito, tá? Lógico que na mamografia o médico já consegue identificar, olha, não tá legal. Aí encaminha para a biópsia. Aí sim a gente vai fechar realmente o diagnóstico de câncer de mama. A partir do momento que fechou o diagnóstico, quais são os procedimentos? Eu pergunto isso pensando que a maioria das mulheres vão recorrer ao SUS, a gente sabe das dificuldades que tem, apesar da importância do SUS, a gente sempre defende a importância do SUS, mas as dificuldades que se tem, às vezes, de conseguir um tratamento. Como é que tá isso? Você acompanha isso? Como é que tá essa coisa de conseguir os tratamentos para o câncer de mama, principalmente na rede pública? E onde ela deve recorrer, onde ela deve procurar essa ajuda, assim que ela descobrir o diagnóstico? Uhum. Ó, a gente falando pela rede pública, a partir do momento que ela descobriu, o próprio setor, ou a UBS, que ela faz acompanhamento, vai encaminhá-la para um serviço que faça esse tratamento. Aqui na região de Sorocaba, a gente tem Santa Casa, a gente tem o Regional, a gente tem alguns hospitais que fazem esse tratamento. Na região de Itu, a gente tem esses pacientes são encaminhados para Jaú. Então, cada lugar tem o seu direcionamento. E lá, nesse ambulatório de oncologia, é que vai ver muitas variáveis que pode acontecer com essa mulher. Primeiro, o tamanho do tumor que foi encontrado, se já passou por outros órgãos ou não. Então, assim, para falar basicamente, o tratamento é
a paciente se submete à quimioterapia, passa pela cirurgia, depois faz radioterapia. Mas isso não é um protocolo fechado, tá? Tem Vai de cada mulheres, caso. vai de cada caso. Tem mulheres que acham o nódulo numa fase muito precoce. Muitas vezes nem precisa fazer a químio, já faz a cirurgia e faz a rádio para complementar. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. Aí todo mundo fala, mas o que é esse tal de precoce? E ninguém sabe. Todo mundo fala, é importante achar precoce. O precoce é quando, nesse autocuidado, a gente não encontra nada na mama, mas quando a gente vai fazer os exames de rastreamento, que a gente chama, a gente encontra um nódulo. Então, ele é imperceptível ao toque, mas ele já está lá. Então, ele é bem miudinho para entender. Então, isso é uma fase precoce, né? Às vezes ele está só bem localizadinho, ainda não criou uma raizinha para vocês entenderem. Então, o médico, aí o tratamento é muito menos agressivo e muito menos invasivo. Nesses casos, já faz cirurgia, ou encaminha para uma rádio, ou só acompanha. E por isso que é muito importante a gente falar em precoce. Na rede SUS pública, a gente precisa priorizar essa questão do precoce, mas muitas vezes a coisa não acontece como deveria, porque até agendar uma consulta com o clínico agendar com o mastro, para o mastro, esse processo leva um tempo e nesse tempo o processo tumoral avança, né? Então nem sempre a gente consegue, seria o melhor dos cenários, se todas as mulheres conseguissem achar nessa fase, que aí o tratamento ia ser muito menos financeiramente caro para o SUS, né? Porque ia eliminar muitas vezes o tratamento de químio, mas não é o caso, infelizmente, né? A maioria encontra já numa fase mais avançada, que tem tratamento, tem sobrevida e tudo mais, né? Você falou um pouco do tratamento aí, que varia cada pessoa, mas Uhum. tem essa coisa convencional, né? De fazer Isso. a retirada do nódulo, a Químio químio, e a rádio. rádio. Isso. Existem hoje tratamentos alternativos para cuidar nesse processo? Com embasamento científico, não. Não. Existem técnicas que Aham. minimizam efeitos desse tratamento, tá? Mas assim, não há nada ainda científico comprovado que deixe de fazer isso e use isso que você vai conseguir tratar a doença. Isso não existe. Porque existe aí, a gente vê muita coisa na rede social, né? E existe realmente profissionais que seguem uma linha de utilizar hormônios substituindo a quimioterapia. Isso não tem fundamento científico. Isso pode levar paciente a estados graves de metástase, até a óbito. Então, assim, o que tem comprovado cientificamente, quimioterapia, radioterapia, cirurgia. É isso. Tudo que vem fora disso, a gente chama de integrativo, né? Então, acupuntura, essas questões mais integrativas Que vão ajudar a que vão minimizar ajudar. os Isso, efeitos de uma químio, de uma rádio, isso, nesse sentido. isso. Acho Questões importante dizer isso, né? alimentares, Porque, assim como você falou, a internet tem muito tem disso, né? muito. De várias É, técnicas que se faz para coisa super importante, super séria, que não deveriam estar sendo isso. tratadas dessa maneira, né? Então, você não pode tomar o chá de uma planta e não fazer quimioterapia. E, aliás, dependendo da planta que você toma fazendo quimioterapia, anula o tratamento de quimio. Então, o médico tem que dizer, eu posso tomar vitamina? Você tem que conversar com o seu oncologista, né? Então, assim, ou com uma nutricionista muito bem embasada cientificamente na área da oncologia. Porque muitos se acham que porque é natural não faz mal. Mas muitas coisas naturais que se tomam nesse sentido de combater o câncer diminui a potencialidade de um tratamento de quimioterapia. Então é muito perigoso, né? Nem tudo é inofensivo nessa área, né? Então precisa tomar muito cuidado com o que lê, com o que vê nas redes sociais. Tem que procurar sites sérios sobre oncologia, médicos, né, sérios também, profissionais sérios. E a gente já tem um histórico de que hoje se pesquisa tudo na Sim, internet, já pega um Dr. Google, autodiagnóstico e já vê o que tem de remédio, que tem alguém falando ali. A importância é procurar um profissional formado na área, um profissional que entenda com o que está certeza, falando. com certeza.
Agora a gente fala de quimioterapia, você já até comentou um pouco aqui de como que isso às vezes afeta a família como um todo, né? Como lidar com os aspectos psicológicos de um câncer de mama? Não só para quem está com câncer, com mulher que está com câncer, mas é para a família, para garantir esse suporte que ela precisa nesse momento. Então, quando a gente fala em câncer de mama, é, a gente precisa entender que muitas vezes o alicerce familiar, emocional, vamos pensar assim, foi o acometido, né? Muitas vezes nem é o financeiro, mas é o emocional, né? A mulher ainda tem que lidar com as questões dos filhos, né? Assim, é uma questão muito delicada. Por isso, sempre da importância da terapia. Todos os pacientes eu indico fazer terapia, porque por mais que os pacientes achem, eu tô bem, porque tem muito hoje em dia essa questão de que o câncer deixou de ser essa sentença do óbito, né? Há algumas décadas atrás ninguém falava câncer, né? Era tudo velado, via uma mulher careca na rua, nem encostava. Hoje em dia não. Essa ideia de ter o câncer mudou, né? Quem olha de fora fala, nossa, está lutando pela vida, né? Está fazendo tratamento. Já se tem mais entendimento sobre isso. E, e isso muitas vezes coloca a mulher num lugar até cansativo, vamos pensar assim. Já é histórico que a mulher tem que ser forte, tem que dar conta É, de tudo, mas mesmo doente. mas é o que eu falo para as minhas pacientes, pode parar. Eu sou muito franca, você não tem que ir nada. Né? Passe com as nossas psicólogas, procure uma psicóloga para te ajudar nesse processo, porque assim, validar o que você sente é muito importante para você, né? Porque a família não sabe exatamente o que aquela mulher está passando. Se ela se coloca numa posição de que está tudo sempre maravilhoso, a família vai achar que está sempre tudo maravilhoso. Só que nas entrelinhas, no travesseiro, nas nossas salas, não está tudo maravilhoso, porque não é maravilhoso. E a rede social impacta muito nisso. Ninguém vem na rede social, ou é raro, dizer, olha, é um saco fazer quimioterapia. É horroroso. As pessoas veem como? Tem dancinha durante aqui, nada contra, cada um faz o que quer, né? Mas eu estou dizendo assim, o quanto isso impacta naquela mulher que não... Se Ela, romantiza muito coisas pesadas, coisas exatamente, difíceis de passar no exatamente. dia a Eu dia, não né? acho que a rede social tem que ser um lugar pesado, porque é um lugar de entretenimento, vamos pensar assim também. Só que eu acho um pouco falho nesse sentido. Porque assim, ó, eu como profissional posso te dizer o seguinte, já entrou várias mulheres e disseram, eu não acho bonita a tua careca. Eu não gosto. Eu me sinto horrorosa, eu me sinto péssima. E aí eu assisto essas pessoas na rede social que tudo é lindo, eu falo, viu? Não é, Não é, não é. não Isso é um é. corte da vida, um São cor recorte, às vezes exatamente. montado, muitas vezes monta aquilo só para postar. Exatamente. Então, eu até entendo que é importante ter esse fluido vital, essa energia de enfrentamento, eu acho, mas validar todos os sentimentos que ocorrem em todo esse processo, eu acho muito, muito importante para a mulher. Então, aquele dia que ela não está afim de fazer nada, eu falo para você, não vai fazer nada. Você vai avisar sua família, hoje eu não estou bem. Eu passei por um processo de quimioterapia e eu estou precisando ficar deitada. Hoje vamos comer macarrão instantâneo? É isso. Não vai ter a blusinha passada hoje. Vai sem passar para a escola. Eu estou passando. Então, assim, a gente precisa um pouco, em respeito a essas mulheres, trazer um pouco de realidade para esse cenário. Tá? Ainda que a gente não possa perder a alegria de viver, né? Mas tem que ter esse equilíbrio. É isso, eu particularmente penso assim, né? Porque eu sei o que eu ouço aqui, nas minhas salas de atendimentos aqui na ONG. Deixa um recado que a gente deixa para as famílias escutem as mulheres, vejam Escutem. o que elas estão sentindo, como elas estão se Isso, sentindo para ajudar isso. nesse momento, né? E quem tem filhos, principalmente pequenos, né? Ou nessa fase que ainda está conhecendo a vida, adolescentes, eu, precisa buscar ajuda da psicóloga para aprender a lidar com essa fragilidade, né? Tem criança que não entende porque a mãe vai ficar careca, né? Então, assim, é um impacto para a família muito forte. Então, assim, a psicóloga, ela ajuda a trilhar esse caminho, né? A encontrar um pensamento melhor, como direcionar esse assunto dentro da família, com as crianças, principalmente. Porque criança não tem noção do tratamento, né? Vê a mãe passando mal, já acha que a mãe vai partir, né? Então, é muito importante ter esse acompanhamento.
principalmente da psicóloga. Eu sou fundamental? Sou. A médica é fundamental? É. Nutricionista é, mas a psicóloga... Talvez a mais importante nesse eu processo. sempre falo, eu acho. Eu adoro minhas colegas psico, porque elas são muito fundamentais. Até porque Todos você nós precisa estar somos, bem mas para conseguir bem num tratamento, para conseguir eu responder trato bem à vida, físico, eu né? trato físico. A paciente vem comigo para um câncer de mama. Retirou toda a mama, dificuldade de levantar o braço. Eu faço todo o meu processo para ajudar aquela musculatura, ela chega em casa, ela não vai conseguir fazer os exercícios que eu propus. Não vai ter energia para isso, não vai ter emocional para ficar levantando um bastão, para pegar um pezinho. Então, assim, é tudo junto. A gente não consegue mais trabalhar isolado, né? Ela precisa entender o que vai acontecer durante a quimioterapia que a médica prescreveu, para ela saber, olha, eu vou passar mal, vai ser como lidar nessa fase emocionalmente, né? Que nem eu trato muito dores, né? O que essa dor impacta? Eles associam os pacientes, eu tenho dor, então o câncer voltou, ou meu câncer evoluiu, e você tem uma profissional que consegue dizer, não, essa dor faz parte, assim, a químio que você faz, espera-se que você sinta isso, mas eu estou aqui para minimizar essa dor sua. Então, assim, tudo isso é importante, né? Então, todos os profissionais da equipe multi fazem parte aí dessa, para abraçar, acolher essa mulher aí com câncer de mama. Agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho aqui com essas mulheres, né? Como é que é o trabalho que você desenvolve aqui? Como é que ele funciona? A fisioterapia, ela trabalha desde uma pré-habilitação, que a gente chama, ou seja, essa mulher acabou de receber o diagnóstico oncológico. Mas vou fazer fisioterapia? Não, ela vai passar comigo para eu fazer orientações sobre a importância dela se movimentar num pós-operatório, a importância dela fazer um tratamento. A gente utiliza uma técnica que chama fotobiomodulação, que é um aparelhinho de luz que ajuda no processo da cicatrização daquela cirurgia, para que não ocorra nenhuma abertura cirúrgica, nada. A gente ajuda nas questões do inchaço, do edema, da dor nesse pós-operatório. Então, tudo isso, antes da cirurgia, eu já explico. Olha, vem até a mim, assim que você operar, para a gente fazer esse trabalho. Eu não estou pensando ainda em movimento, né? Porque muita gente associa físio só com movimento, e não é uma verdade, tá? Aí ela passa pela cirurgia, aí ela vem para eu tratar o pós-operatório dela, tá? E quando ela faz a quimioterapia, muitos medicamentos da quimio trazem algumas sequelas, né? Um cansaço excessivo, uma dormência em pés, em mãos. Então, assim, a depender do medicamento que ela vai usar, tem uma sequela que eu, como fisioterapeuta, posso ajudar. Ou com atividade física, ou com recursos terapêuticos mesmo, tá? Ela vai se submeter à radioterapia. Né? Radioterapia, a depender do número de sessões, a depender da localização tumoral, causa uma agressão na pele. Tá? Para vocês entenderem, é como se fosse uma queimadura. Nós, como fisioterapeutas, temos recursos para minimizar isso. Ela não chega nessa fase de dor, que a pele fica muito queimada ou dolorosa. A gente tem recursos que a gente minimiza esse efeito na pele, de dor, de limitação de movimento e tudo mais. Então, a físio, dentro da oncologia do câncer de mama, tem uma abrangência muito grande, tá? Durante todo o período que ela tem esse diagnóstico. E aí, nesse atendimento aqui que vocês fazem, quem pode procurar? Como é que procura ajuda aqui? A ONG, ela está aberta ao público. Precisa ter um laudo que comprove a doença oncológica e a gente atende acima dos 18 anos, tá? Não é só câncer de mama, qualquer tipo de câncer. Qual que é o protocolo? Agenda com a recepção um dia, um horário para passar com a nossa assistente social. Ela faz um cadastro socioeconômico, porque a gente tem outras atividades aqui na ONG. A gente tem projetos de alimentação saudável, né? A gente tem outros projetos que a assistente social vai ver onde essa família se encaixa, tá? E aí, assim que ela terminou o cadastro, ele já é nosso assistido. Então, ela vai passar esse paciente para toda a equipe. E aí, nós, como equipe, vai ver a demanda. Ó, você está nessa fase, precisa disso. E assim, ele já passa a ser assistido, gratuitamente, tá? Passa com a nutricionista, a gente oferece suplemento alimentar, aquelas latas, né? Porque pacientes passam mal, não se alimentam bem, perdem peso. Então, a gente consegue ajudar muito, assim, nesse sentido,
durante o tratamento oncológico. A gente dá esse apoio. Aqui é um centro de apoio ao paciente com câncer. E as pessoas podem procurar presencialmente, você falou que são 4 unidades, e pode fazer esse agendamento por telefone também? Primeiro pode agendar por telefone ou via WhatsApp com as recepcionistas. Somos 4 unidades. Itu, Votorantim, Indaiatuba e Bragança Paulista. O processo é o mesmo. Então, agenda com a recepção, com o assistente social. Traz os documentos, não é nada burocrático, difícil, coisa simples. E a gente precisa entender a história desse paciente. Pronto, ele já está sendo nosso assistido. E aí ele passa a contar com todo o apoio dessa equipe multiprofissional. Hoje você tem ideia de quantas mulheres vocês estão atendendo? Nossa, eu não vou conseguir te dizer esse número fechado, viu? Mas é bastante. Imagino 4 unidades deve ser bastante. E assim, a maioria é câncer de mama mesmo, porque é o câncer que mais acomete mesmo, né? E precisa mais dos nossos cuidados de reabilitação física e tudo mais. Mas são muitas mulheres, com certeza, infelizmente. Mas que bom que tenham cuidado, que bom que estão sendo Não, cuidadas. a gente acolhe muito bem aqui, é um trabalho muito sério. Quem já passou pelos nossos cuidados, pelos nossos serviços, é muito grato, assim, porque a gente entende a complexidade de toda essa questão do impacto que isso dá, né, na família. E a gente tem uma advogada voluntária também na unidade de Itu, falando por Itu, que ela ajuda com essas questões INSS, benefícios, e então assim, é tudo sabe, um respiro. A gente consegue dar esse respiro para essa família. Então é bom você estar num lugar em que você tem tudo que você precisa num só lugar, né? Exceto, infelizmente, excetuando aí o tratamento, que aí é nesses centros de referência mesmo, de químio e tudo mais, de rádio. Aquele momento importante que ela escuta, vai dar tudo certo, a gente está aqui para Exatamente. você. Estamos aqui nesse processo, nesse momento. Doutora, a gente poderia falar a vida inteira aqui, a gente tem muito para falar disso, mas como a gente tem tempo mais limitado, queria agradecer muito a conversa aqui, acho muito importante para esclarecer muita coisa, e pedir para você deixar um recado para as mulheres aí da importância do autocuidado, a importância de procurar um médico, por favor. Sim. Bom, nós como mulheres temos uma tendência a nos deixar sempre em segundo ou terceiro plano. A gente sempre coloca a família, os filhos, o marido, e a gente vai deixando a nossa saúde, vai negligenciando. Então eu peço que uma vez ao ano vocês se coloquem em primeiro lugar. E uma vez ao mês vocês se coloquem em primeiro lugar. Nem é muito, né? Então façam o autocuidado, né? Todos os meses. Se encontrar, não entre em pânico, né? Mas procure o médico, procure a UBS mais próxima, avisa lá a enfermeira da UBS que você encontrou um nódulo, tá? Avisa, porque muitas vezes acho que é só uma questão de rotina, tá? Mas se coloquem em primeiro lugar, uma vez ao ano e uma vez ao mês. Então esse é meu recadinho para vocês. E tem mais sintomas ou outras coisas que ela pode encontrar que pode indicar aí um possível câncer de mama? Sim, o nosso organismo, ele dá sinais de que alguma coisa não está bem, ele nos dá sinal de alerta, né? Sinais de alerta. Então, o que é importante? Você encontrou um nódulo, tá? Ou você não achou o nódulo no seu autocuidado, mas notou que o seu mamilo inverteu, que sua mama ficou de um lado mais rígida, a pele está com aspecto de casca de laranja, enrugou, tem umas regiões ali que parecem espinhas que nunca cicatrizam, uma veia saltada. Tudo isso são sinais, não estou afirmando que seja, mas são sinais que você precisa imediatamente procurar um médico. Você levar em consideração esses Precisa sinais, levar em procurar um consideração. médico. Isso, porque o que acontece? Muitas mulheres associam sempre a alguma situação que ela viveu. Vou exemplificar aqui. Eu atendi uma vez uma senhora que disse que a pata do cachorro bateu na mama dela e ela achava que era o cachorro que tinha machucado a mama dela. Ela sentiu inchar, que ela sentiu que ficou rígida, mas ela só associava a esse episódio. O cachorro pulou, mas não era, já era um câncer de mama. Tá? E quando a gente pensa em precocidade, como eu expliquei, a precocidade é quando eu encontro esse nódulo em exames. Então eu não vejo esse nódulo no meu autocuidado. Quando a minha mama já traz esses sinais,
eu tenho que correr. Será? Ó, isso precisa ficar bem claro. Você precisa imediatamente procurar um médico, tá? Na UBS mais próxima aí da sua residência, tá? Ou se você tem aí as questões particulares, né? Agendar uma consulta com mastologista. Tá certo, muito obrigado, viu, doutora? Imagina, foi um A gente fica prazer. por aqui. Daqui a pouco tem mais bate-papo por aí. Até mais, gente. Tchau.